Olá para você que está acompanhando o Mundo em Lanches ou acabou de conhecer o projeto Buscando uma Receita. Esse é o segundo episódio do Receita Regional. A ideia é trazer um pouquinho de receitas que eu fui conhecendo, e refazer de uma forma talvez um pouco mais simples. No primeiro episódio a gente fez um filé mignon de porco com um molhinho ali de requeijão e cebola. Como eu comentei no primeiro episódio do Receita Regional, nesse segundo episódio a gente vai fazer um picadinho com esse mesmo corte de filé mignon. Então eu já cortei a carne aqui. A gente vai precisar de alho, cebola, um pouquinho de sal e óleo. É bem simples, relativamente rápido, né? Por que relativamente? Porque eu gosto que o caldinho dê uma engrossada ali. Então eu deixo ele cozinhar por mais tempo. Então pode demorar uns 20 minutos, meia hora. Daí você vai sentindo o caldo como tá, pra ver em qual momento parar. Eu vou mostrar um pouquinho mais por aqui. E por que picadinho como receita regional? Então você deve estar se perguntando, você vai pegar qualquer coisa e vai falar que é receita regional. Então como eu falei no outro episódio, a carne de porco ela é muito popular em vários países que eu já fui. Então qualquer corte do porco é muito consumido. No Brasil a gente ainda tem um pouquinho de estigma ali, por conta de algumas coisas que aconteceram, se eu não me engano, na década de 80 e que acabou fazendo com que um porco fosse visto como uma carne não tão nobre assim, com possibilidade de trazer doenças, de fazer mal, infecção, algumas coisas assim. Então o porco, apesar de você encontrar em vários lugares, ele não é tão popular igual outras partes do mundo, onde o porco só perde pro frango. Até na Argentina, como eu comentei, que é muito conhecida pela parrilla, o churrasco argentino, no dia a dia ali você encontra até um pouquinho mais de porco do que o bife igual a gente come. Lá tem muito a milanesa, mas a carne ali, a proteína que você encontra com mais recorrência até do que a carne de boi, é a carne de porco mesmo. E o picadinho é uma coisa simples, é muito popular em qualquer lugar que você vai. Quase todo mundo gosta de fazer ali de uma forma rápida, ágil, é saborosa. Então é uma receita regional do mundo inteiro. Ela não é tão regional de um lugar específico, mas é muito consumida em qualquer lugar que você vai de formas totalmente diferentes. É uma forma de preparo que não tem uma receita em especial. Então eu vou mostrar aqui uma receita bem simples, só com alho, a cebola, o bife que eu comentei. E bora lá. Já deveria estar esquentando o óleo aqui, então eu vou selar essa carne que eu cortei bem picadinha aí. Vou colocar uma quantidade não tão pequena de óleo para fritar bem ali. Então o selar, sendo bem sincero, eu comecei a ver mais no MasterChef, Então qual que é a ideia de selar uma carne? É você fechar ali meio que os poros dela, alguma parte principal dela, para ela não soltar tanta água e normalmente ficar mais mole. Ela cozinhar mais por dentro. Então aqui não tem uma quantidade grande de carne, mas mesmo assim eu vou fazer em duas partes essa parte de selar. Porque se a gente colocar tudo junto, ela solta mais líquido e daí pode estragar esse processo aí, pode não funcionar como a gente quer pra carne ficar bem macia depois. E pra quem não conhece o Mundo em Lanches, eu sou Rodrigo Schmigelo, eu tô numa viagem de moto conhecendo gastronomia regional. A parte da viagem pelo Brasil eu chamo de expedição farofa, porque a farofa é um dos pratos que foram criados aqui no Brasil antes mesmo dos portugueses chegarem aqui e foi se popularizando depois. Farofa também remete ali a farofada, alguma coisa mais ali feita meio que no improviso e lembra um pouquinho de areia também, Então essa é a ideia, trazer um pouquinho disso. A areia porque eu tava migrando pelo litoral e daí eu vou mudando um pouquinho o caminho, o percurso de acordo com o que eu conheci e do que me indicaram para fazer. Então se você gosta desse tipo de viagem, de conhecimento, segue aí o canal, já curte o vídeo e bora acompanhar. Além do Receita Regional, a gente tem o Receita Contada, que é um quadro onde eu cozinho com as pessoas da região que eu estou, pratos afetivos para elas ou pratos regionais mesmo. Tá bem legal ali, já fizemos moqueca, capixaba, moqueca baiana. Vou colocar aqui a carne no óleo que já tá esquentando. Vou colocar o sal agora nesse momento aí para pegar um pouquinho mais e vou mexer um pouquinho a carne para não grudar. Baixei um pouco o fogo porque tá meio alto aqui. Então, enquanto a carne sela, como é pouca carne, acho que eu vou colocar junto aqui. Eu vou descascar o alho aqui, eu tô com 3 dentes de alho, que é o que sobrou de ontem, um pouquinho mais na verdade. São 2 dentes grandes e mais 2 pequenininhos. Então como que eu faço? Eu aprendi com o meu não amigo Alex Atala, os vídeos dele, ele ensina bastante a fazer isso. Mas eu dou uma cortadinha aqui na lata e depois eu amasso. Daí quando você faz isso, ele já praticamente descasca tudo. Deixa eu ver aqui a carne. Olha como ela já deu uma boa dourada.
Vai ser bem rápido ali, então vou tentar descascar. Eu deveria ter feito esse processo antes, mas como eu não tinha feito, vou tentar fazer rapidinho aqui para não queimar a carne e a gente aproveitar melhor. Hoje eu vou cortar o alho um pouquinho mais, tá? Ontem eu usei o alho inteiro ali no molho, né, que eu fiz, que eu queria sentir o gosto do alho na hora que eu mordesse. Então isso é a sua preferência aí. Hoje, como é um picadinho, eu vou cortar ele um pouquinho mais, né? Não vou espremer nem nada disso. Tirar essa primeira carne daqui. Colocar mais restinho da carne, por mais um salzito. Então aqui eu vou tirar a casca do alho, esse saiu mais fácil. E eu tô aqui em Santos ainda, né? Eu tinha comentado no último vídeo, eu já tava em Santos. Então eu passo uma semana, 2, 3, dependendo do lugar que eu tô, como o meu projeto vai fluindo e se tá interessante ou não a região. Então como eu passo em muitas cidades, às vezes não funciona muito bem pro projeto, às vezes não dá muito certo alguma coisa ou outra, eu fico menos tempo. Se tá fluindo bem, eu vou ficando mais tempo e assim por diante. Então é uma viagem muito mais focada em gastronomia. Lógico que eu acabo conhecendo alguma coisa ou outra ali, tanto turístico quanto regional, mas a ideia é conhecer as gastronomias e cozinhar com as pessoas da região. Vou cortar assim pedaços não tão pequenos, já tenho que picar a cebola também, senão não vai dar tempo. Mexer um pouco aqui a carne. O que é importante nessa receita? É usar essa mesma panela para fazer o picadinho depois. Então aqui tá vendo os pedaços do alho, mas a preferência é sua. Você faz como achar melhor. E daí já vou cortar a cebola. A cebola também eu vou cortar em pedaços não tão minúsculos, mas também não tão grandes, porque é um picadinho, a carne já tá bem picada, né? Senão a cebola vai sobressair a carne. Ela não tá bonita, mas tá forte, que meu olho tá ardendo já. Chorando. Daqui a pouco eu vou cortar a cenoura também. Ah, eu nem mostrei, né, que a gente precisa de uma meia cenoura para esse picadinho. Então vou tirar a carne aqui, que já tá bem selada. Já vou cortar a cenoura. A organização é como você prefere também. Ali o alho eu vou dar um susto bem rapidinho nele. A cenoura eu já vou também cortar bem picadinho aqui, vou agilizando. Já vou desligar o fogo aqui, para não queimar o óleo. Deixa eu mostrar aqui a cebola. Então tá vendo, ó, cortei em cubinhos pequenos, né, pra ficar melhor o sabor e a textura também na hora de comer. Então você vai ver que a panela deu uma queimadinha aqui, mas essa é a intenção mesmo. Ter a panela um pouquinho queimadinha pra pegar esse gosto aí do queimado. Então como eu falei também no último vídeo, eu sou nômade digital, né, isso é, eu consigo atender meus clientes de onde eu estou. Aqui ele já estava quente, não vou deixar esquentar muito mais. Vou colocar o alho bem rapidinho, só para dar uma tostada. Não coloquei mais óleo, né? Já tinha bastante óleo. Tá vendo? Foi bem rápido mesmo e já vou pôr a cebola. Daqui ele já vai soltando um pouco do fundinho queimado, que é uma das coisas que dá sabor. Olha aqui. Vou cortar a cenoura aqui rapidinho, pedaços relativamente pequenos, porque a cenoura demora um pouquinho mais para cozinhar. E também porque a carne tá bem pequenininha, então não pode ficar grande a cenoura, senão a gente vai sentir só o gosto da cenoura, não vai sentir tanto a carne, né? Deixa eu mostrar para vocês, para você, né, que tá acompanhando aí a receita. É bom fazer a organização antes, né? Como todo bom chefe fala, né? Deixa tudo preparado antes de colocar no fogo, né? Agora eu já vou pôr a cenoura. Deu uma refogada aqui na cebola e no alho, sem queimar nenhum dos dois. E vou pôr a cenoura. Um ponto importante também, por que eu fiz a carne primeiro, né? Tanto para selar, quanto para ela ficar aqui descansando um pouquinho, né? Que é outra técnica que eu vejo bastante os chefes usarem, é deixar a carne descansando. Então aqui a cenoura com a cebola e o alho, já dei uma refogada. Vou colocar a carne já de volta, antes de pôr água. Olha como ficou aqui. Então vou colocar água gelada mesmo, não vou colocar muita água, vou mostrar ali também, enquanto eu coloco. Vou meio que cobrir isso de água para deixar ele ir reduzindo. Então essa que é a ideia, ele ir reduzindo, cozinhar bem a cenoura. Vou dar uma mexidinha ali para soltar um pouquinho do fundo. E daqui a pouco a gente volta aqui. Agora que é o tempo aí de 15, 20 minutos, meia hora. Dependendo de como você quer o caldinho, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. O sal a gente vai experimentar daqui a pouco, depois que começar a ferver. E no picadinho você pode usar batata também, se você preferir. Aqui eu já tenho arroz, né? Eu vou comer arroz, então eu preferi não misturar tanto. A gente organiza, limpa. Como eu falei, né? Como eu fico uma semana em cada lugar, eu uso muito o Airbnb. O Airbnb tá sendo o melhor custo-benefício, assim, pra trabalhar, pra ter cozinha, estacionamento pra moto. Então eu chego em lugares que eu não conheço a cozinha, não conheço nada, né? Então
Eu tenho que ir me adaptando às novas cozinhas, ao novo fogo, à nova panela. Então aqui a gente tem o sabor do queimadinho, tá vendo? Ele fica com uma cor um pouquinho mais escura por conta do queimadinho da panela, mas isso que dá um sabor especial, na minha opinião. Se você não gosta desse tipo de sabor, você pode usar outra panela para continuar o processo. Então você usa a panela para fritar a carne, uma panela, e depois usa uma outra panela para juntar os ingredientes, né? Refogar a cebola, o alho e colocar o picadinho. Então aqui não vou ficar mexendo muito, né? Vou deixar ele curtir aí sozinho. Agora que começou a ferver, agora eu vou baixar um pouco o fogo para ele cozinhar mais devagar. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha como já baixou bastante a água. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água aí para ele cozinhar mais. Aqui ó, você vai ver que é só um pouquinho mesmo. Deixa eu filmar também aqui de perto, só para dar uma cobridinha, água fria mesmo. Daqui a pouco ela esquenta já. Então enquanto isso eu vou esquentando o meu arroz, que é o mesmo arroz da última receita, um arroz com cenoura. Como eu não gosto de micro-ondas, eu vou esquentar ele no fogo. Eu guardei a comida na panela mesmo. Não é o ideal, né? Se você for ver alguma coisa sobre guardar comida, essas coisas, vai falar sempre para não guardar na panela. Tem mais risco de infecção, mas como eu tô aqui sozinho mesmo, soltando um pouquinho do arroz, né? Porque na geladeira ele acabou grudando um pouquinho. Mas ele tava bem soltinho ontem, tá, gente? Não é mentira, não. Vou tentar deixar essa receita do arroz, da primeira receita, num link aqui no vídeo mesmo, ou aí embaixo nos comentários, ou os dois, se eu conseguir. Então aqui já deu uma esquentadinha. Vou virar o arroz aqui. Para esquentar o arroz eu também ponho um pouquinho de água. Então quem não estava acompanhando o Mundo em Lanches, né, como comentei, no ano de 2022 eu viajei pelo Brasil, fui em Florianópolis em janeiro, fevereiro, depois eu fui subindo, me guiando pelo litoral, então eu passei pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Quando eu cheguei em Salvador, eu olhei no mapa ali e parecia que era uma linha reta até Palmas, no Tocantins. Então eu resolvi conhecer Palmas porque era bem no centro do Brasil, né, e se eu não fosse naquele momento, talvez depois, com a viagem já em andamento, já tivesse mais cansado, então resolvi ir para Palmas e valeu muito a pena. Gostei muito de Palmas, uma cidade organizada, tem gastronomias regionais ali, muito influenciadas por outras regiões. Bom, deixei mais um tempinho aqui o picadinho. Eu acho que ele já tá bom, assim, ele não, o caldo deu uma engrossada, tá com a cara boa, ó. Então enquanto eu vou fazendo o meu prato, vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho aqui. E daí o que eu mais gosto em picadinho é que eu posso comer de colher, posso usar essas vasilhas, né? Eu gosto bastante. Bom, vou provar aqui mesmo, ó. De novo aí como ficou, deixa eu ver se dá pra ver. Vamos ver. Ao vivo. Ao vivo não, né? Que já tá gravado. Ficou muito bom. Modéstia à parte. Ó a carne. Dá pra ver a fumacinha saindo? Ficou muito macio, saboroso, muito simples. Como você viu, eu coloquei só sal, né, de tempero assim, né, sem ser pimenta do reino, essas coisas, alho e cebola. Então eu encerro esse episódio mostrando algumas imagens aí de Santos. Então se você não conhece ainda Santos, vale a pena conhecer. É uma cidade que não é 100% turística, né, ela é muito forte por conta do porto. Então tem muita gente que mora aqui. Se você gostou desse episódio, já curte aí, já segue o canal, dá uma força aí e bora pro próximo.